Olá, seja bem-vindo ao podcast Conexão Sindistal. Esse programa é patrocinado pelas empresas associadas ao Sindistal do Conexão Gás, Conexão Solar mais Elétrica e Conexão Mercado Livre. Nós estamos aqui gravando um episódio, muito felizes com a presença do Secov com a gente, na pessoa da doutora Corina, na pessoa do Francisco, do Vinícius Sairão também, nosso diretor técnico aqui do Sindistal. E o nosso propósito hoje é conversar a respeito de um tema que está sempre presente já há algum tempo no dia a dia das instalações, que é a conexão solar, e acrescentando a esse assunto também, né, o Mercado Livre do Grupo A, que a partir de janeiro de 2024 foi estendido para toda a instalação classificada como Grupo A. Sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês se apresentarem. Vou começar pela doutora Corina, por favor. Bom estar aqui. Meu nome é Corina, Corina Costa, sou advogada, trabalho no mercado imobiliário e presto assessoria também ao Secov, assessoria jurídica ao Secov. Atendo os condomínios, atendo as empresas e vai ser uma oportunidade bastante de aprendizado do aspecto técnico aqui, com Vinícius, com o Francisco, que também é engenheiro, e para poder explicar para vocês, né, lembrando também do aspecto jurídico, sobre essas questões de instalação, tanto da energia solar como o Mercado Livre de Energia. Seja bem-vindo. Francisco. Bom, meu nome é Francisco Lounds, tenho 18 anos de mercado imobiliário já, agora atuando junto com o Secov, sou vice-presidente de comunicação e marketing lá do Secov, e tenho certeza que a gente vai trazer só luz, perdão da piadinha, para os condomínios que estão desesperados por redução de custos, né, por uma entrega mais de qualidade para os seus moradores. Isso, obrigado. Vinícius. Eu sou Vinícius Sairão, engenheiro eletricista, diretor técnico aqui do Sindistal, sou especialista em instalações elétricas há uns 30 anos, engenheiro formado há 25, e nos últimos 6, 7 anos eu tenho trabalhado intensivamente com a área de energia solar. Nosso objetivo hoje é explicar para o condomínio, desmistificar a energia solar, que vocês possam tomar decisões assertivas para reduzir o custo de energia de vocês. Então, vamos começar agora a inverter a roda e vem para você aqui. Ainda dá, mesmo depois de 2012, 2015, as legislações iniciais aí da mini geração e da micro geração, ainda dá para ter economia com energia solar? Queria começar pelo solar e depois a gente vai para o Mercado Livre aí emendando. Bom, energia solar. O melhor dia para investir em energia solar é hoje. O segundo melhor dia é amanhã. Tá? Gente, por quê? Você vai gerar sua própria energia de forma sustentável. Um projeto bem feito, bem executado e com materiais de qualidade, a vida útil do projeto é 25 anos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente garante, o fabricante garante, que depois de 25 anos ele ainda vai gerar 80% da energia. Então você não precisa ficar preocupado. Então é um longo tempo de economia. E o mais importante, o preço dos equipamentos tem caído assustadoramente nos últimos anos. Então, já não vale mais a pena adiar, né? Esperar por uma redução. Não tem objetivo. Hoje, para uma residência, você vai ter aí o retorno do investimento 2 anos, 2 anos e meio no máximo. E estou falando isso utilizando materiais e empresas de boa qualidade. Por quê? Houve uma queda muito grande do preço. E a gente está esquecendo, né? Não citei, que a energia elétrica no Brasil só sobe, né? Não tem? Exatamente, você fica protegido da oscilação tarifária. Fica protegido. Né? A gente está falando em 2 anos, 2 anos e meio, se a energia elétrica aumentar 5,5%. Se der uma pancada de 8%, 10%, você ainda paga seu investimento muito mais rápido. Então, é um excelente negócio e não tem explicação para quem no Brasil, ainda mais na região da Light e da Enel, onde a energia elétrica é muito cara, para quem tem telhado e não tem energia solar. Quem tem telhado não tem desculpa, precisa colocar a energia solar. É o melhor investimento que a gente tem no Brasil hoje. E condomínio? Condomínio tem as suas hipóteses. Melhor solução para condomínio seria colocar no telhado do condomínio. Problemas, nem sempre a gente tem
área o suficiente no telhado do condomínio. Para suprir toda a demanda. Para suprir toda a demanda. Esse é um problema. Se você tiver área suficiente, faz de conta que você tem a área infinita. Se você tivesse área infinita, você poderia bater na conta do condomínio e de todos os moradores. Tá? A legislação permite isso. É que normalmente você não tem telhado para isso. Esse é um ponto. E uma outra opção que você teria hoje era, em locais onde você tem áreas de estacionamento, criar o que a gente chama de carport, que são vagas de carro com telhado de energia solar. É óbvio que quando você faz isso, tem que ter um estudo, que pode ter sombreamento, né? Não é tão legal quanto ter no telhado do prédio, porque eu não tenho problema de sombra. Mas eu também consigo solução de carport. Essa é a melhor solução para condomínio. Vou voltar, gente. Quando eu sou o dono do gerador, essa sempre é a melhor condição. Se eu tenho dinheiro e se eu tenho espaço para pagar à vista, e dependendo de onde você tiver crédito, mesmo parcelado. Normalmente o condomínio não tem muito crédito, né, para parcelar. Tem até uma coisa curiosa. Existem algumas empresas de energia solar que elas bancam um condomínio. Legal. Por quê? É até curioso, eu estava falando com alguém de banco outro dia, é curioso, porque a taxa de inadimplência de condomínio normalmente é muito pequena. Difícil o condomínio ficar devendo financiamento. Deixar de pagar, né? Só que como ela não pega financiamento normalmente, tem aquela coisa, o síndico vai mudar, quem é que vai assinar, ele não tem score feito no banco. Uhum. E algumas empresas de energia solar, no Rio tem pelo menos 3, pegaram esse nicho de mercado. Então eles mesmos financiam o condomínio, que eles projetaram e já sabem qual vai ser a economia. Então, qualquer forma de financiamento que você consiga, ou capital próprio, se você for o dono do seu sistema solar, essa é a melhor solução que tem. Mas algumas vezes eu posso não ter espaço ou posso não ter dinheiro. O que eu posso fazer? Eu posso usar uma coisa que a gente chama de energia por assinatura. Se você pegar o seu celular, buscar lá no Instagram, botar a palavra energia por assinatura, tenho certeza absoluta, vai aparecer 6 ou 7 empresas diferentes e você, pela própria plataforma, faria a sua assinatura. O que é isso? É uma empresa ou um fundo de investimento que construiu aquelas chamadas fazendas solares. E aí essa fazenda solar gera energia e você aluga um pedacinho dessa fazenda e a energia que ela gera vai ser abatido na sua conta de energia. Como é que isso funciona? É feito de tal forma que a economia que você vai ter entre não pagar a Light, ou melhor, pagar menos a Light, e pagar o aluguel, vai te deixar uma sobra entre 10% e 20%. O que é entre 10% e 20%? Depende, óbvio, de quem está ofertando energia por assinatura. E aí é muito importante, os condomínios que tiverem essa possibilidade, façam isso agora. E eu vou explicar por quê. Porque existe mais gente querendo energia por assinatura do que tem usina pronta no estado do Rio de Janeiro. E do que tem terreno, né? Porque tem a questão também... A gente tem dificuldade... Da região do Rio de Janeiro. Tem que ser na mesma distribuidora, né? No Rio de Janeiro a gente tem a realidade... Exatamente isso. Ao contrário de Minas Gerais, que é uma para todo o estado, né? Então o terreno fica fácil, né, de conseguir. A gente tem a questão no Rio de Janeiro de que o município do Rio de Janeiro é Light, então tem que ser terrenos atendidos pela Light. Dentro do município a gente não consegue muitos terrenos. Então você tem que ir para regiões vizinhas. Ah, eu tenho uma casa na Serra, em Itaipava. Posso instalar lá? Não, não pode, porque lá é Enel. Né? Exatamente isso. Então eu tenho que comprar de terrenos na região serrana, Miguel Pereira, né? E essa região toda que são região da Light, né? Só posso fazer a compensação desses créditos gerados se a unidade estiver dentro da área de concessão a qual foi gerado. Exatamente isso. E o que ocorre? Significa que em alguns momentos eu posso ter muita gente vendendo, vamos chamar assim, não é o termo correto, vamos chamar alugando. Muita gente alugando usina na Light e não tem usina na Enel. Ou o contrário. Por quê? Porque vai depender da oferta e procura, né? É assim que funciona. E quando a gente lembra do Rio, a gente tem que lembrar, quando a gente está falando na área de concessão da Light, por exemplo, as usinas normalmente são locais cuja terra é mais barata. No caso do Rio de Janeiro, eu estou falando normalmente do sul fluminense,
onde eu tenho montanha. Isso. Então significa Você não tem muito terreno plano, eu barato, não tenho tantos fácil de instalar. terrenos. Então a gente tem A usina é muita. mais cara, né, de montar. A gente tem hoje no Rio muitas usinas. Eu participei de muitos projetos. Tem algumas ainda sendo uma quantidade razoável sendo construída. Mas gente, o mercado consumidor do Rio de Janeiro é enorme. Então as empresas que têm essas energias para assinatura, normalmente, quando a usina dele inaugura, ele já tem todos os consumidores Vendidos, né? feitos. E muitas vezes, o que a gente vê? Isso é muito comum, tá? Um erro, isso tanto em condomínio quanto em comércio e indústria. Tem alguém que te oferece 10% de desconto. E aí você não fecha aquele 10%, porque você vai buscar alguém que te dê 11, 12. Daqui a um mês, você não achou ninguém que te dê 11, 12. E agora só por 8. Não é nem só por 8. tem O 10 não disponibilidade, existe. né? Porque não tem mais ninguém te sim. oferecendo. Então esse é um erro muito comum. Até porque na energia por assinatura, com raras exceções, você não tem um período muito longo que você fica obrigado a ficar com eles. Alguns permitem que você saia em 1, 2 Dá uma meses. flexibilidade, mas você perde O aquela pior- vaga. O né? pior é 6 meses, então é melhor você pegar um 10% errado e ficar 6 meses com 10%. E no 7º mês busca alguém com 11,5%, com 12%, do que você ficar o tempo todo sem desconto nenhum. Isso é Já fundamental. está perdendo dinheiro. Já está perdendo dinheiro e infelizmente, tá? É coisa de Brasil. As pessoas estão perdendo a oportunidade. Então, condomínio tem espaço e capital? Melhor solução é Investir, você né? investir. Não tem espaço ou não tem capital, ou está com medo ainda, faz energia por assinatura. Tá? Esse é o que a gente tem. Sem obra, sem Obra, sem nada. sem físico. A gente- Também com menor. eu, tenho custo- menos desconto. Custo de implantação menor, né? Não tem. Não, Na não verdade, tem. Só assinei Exato. o contrato. só assinei o contrato e vida que e segue. tive o desconto. Tá? E aí, mas tem uma questão que normalmente os síndicos trazem, né? Que a conta da concessionária, da distribuidora, não zera, né? Não. Ela continua com um percentual mínimo ali, né? Ela nunca zerou e nunca vai zerar. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? A concessionária, ela nos empresta o fio. A energia solar. Você não liga da fazenda solar até o condomínio Exatamente o cabo, isso. né, de energia Então, para abastecer o de alguma condomínio. forma, ela é remunerada. Tem que ser, né? Para Tem fazer a que ser manutenção dessa remunerada, rede. isso. Então tem um valor mínimo, tá? Para instalações mais antigas, o valor mínimo era menor. Para instalações novas, a gente já paga mais algumas coisas. Mas quando eu falei que o retorno é em 2 anos, 2 anos e meio, eu já levei isso em consideração. Tá? A gente já sabe aquilo que Não vai ter uma acontecer. diferença, ainda vale muito a pena. né? Ainda vale muito a pena. E assim, gente, energia vai ser um problema da humanidade Sim. o tempo todo, tá? A única energia hoje que tem capilaridade, ou seja, que qualquer pessoa, que é modular, que qualquer pessoa pode instalar, é energia solar. E o Brasil é um dos países mais bem providos de insolação do mundo. É né? um país muito bem provido de insolação. A gente costuma A gente ganha muito da Europa, né? De longe. a gente costuma usar isso sempre como referência, né? Porque todo mundo tem a Alemanha como local com energia solar e energia renovável. O pior local no Brasil de radiância, de sol, vamos chamar assim, o pior local do Brasil de sol é melhor que o melhor local da Alemanha. Aí, nossos Estamos bem nu- na fita, então. Maravilhoso. Aqui em se plantando tudo dá, e se colocando o módulo, energia dá. Para você ter uma ideia, às vezes as instalações mal instaladas ainda vão trazer Algum benefício. algum benefício, fazer o retorno. Então, não há por que ter medo. E agora, mais do que nunca, né, nós estamos falando aí, desde que a gente começou essa modalidade de energia solar, essa forma, como você tem economia, ela começou em 2012, mas ela acelerou realmente 15, 16 que ela começou a ganhar corpo. E hoje está no tamanho que está. Então, nós estamos falando pelo menos 8 anos. Né? Então, nós já temos experiência com os equipamentos, Sim. nós temos empresas com experiência, a concessionária sabe o que está acontecendo. No Exato. início era uma loucura, ela também não sabia o que estava Não acontecendo. sabia nem o processo, como fazer, né? Então, preocupações sobre isso
Não precisa Mas ter. vamos lá, o condomínio tem que ter o que para gerar energia? Ela ainda precisa de bateria, botar bateria lá no telhado do condomínio também? Não. Como é que funciona isso? Explica pra gente. Nessa isso. modalidade lá que a gente está falando, que é a modalidade que mais se usa, né? Que é a geração no próprio condomínio. Geração no próprio condomínio, o que eu tenho? Eu boto lá os meus módulos fotovoltaicos, vamos usar o termo leigo, né? Minhas placas solares, o que acontece? Quando tem sol, ele gera energia proporcional àquele sol. Mas 8 horas da manhã gera menos energia do que o meio-dia. No verão, gera mais energia do que no inverno. E aí o que acontece? Eu gero energia e essa energia vai para onde? Se eu tenho necessidade naquele momento, eu uso aquela energia. Consumo localmente mesmo. Consumo naquele exato instante. Mas o que acontece se eu gerar mais do que eu consumo? Como é que eu guardo isso? Eu não guardo isso. Eu devolvo para a concessionária. Vendo, né? Quase, né? Na verdade, a gente vai dizer. Gera que créditos, né? o que eu gosto de pensar, a concessionária funciona como uma bateria. Uma bateria. Eu mando para ela de concessionária, toma aí 100 kWh e na hora que eu quiser você me devolve. Isso. É exatamente isso que ela faz. Para ela fazer isso, para ela saber o quanto que eu devolvi para ela, ela coloca um outro medidor, que é o que a gente chama de medidor bidirecional. Então, esse medidor que ela vai colocar... O tradicional permitiria só entrar no condomínio. O Esse tradicional mede a só saída lê, e a entrada. exatamente isso. Né? O tradicional só lê num sentido, lê concessionária para você. Então eu uso a rede, no final das contas, como bateria, não preciso mais instalar. Literalmente, é isso que a gente está fazendo. Por causa disso, quando falta energia na concessionária, mesmo que seja sol do meio-dia, você fica sem energia em casa. Porque isso é um dispositivo de segurança obrigatório. Tá? Então, o que a gente faz é uma conta de débito e crédito. Aí, quando vem a conta de energia da concessionária, tem lá, olha, você usou da minha rede 1.000 kWh. Você me devolveu 800 kWh. Quando você vai pagar? 1.000 kWh menos 800. Ou seja, você paga 200 e aí, óbvio, né, tem uma outra tarifa que fica mais. É essa conta que a Light faz. A Light Eu ia perguntar, quando eu devolvo 1.000 kW que eu vou usar da Light, é tanto por tanto? Ele não é... o mesmo valor, né? Ele já foi o mesmo valor, agora é um pouquinho menos e tem um problema do ICMS, que você tem que lembrar que você está no Brasil, né? Então, particularmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ou seja, aquela energia que você devolve, você paga o ICMS sobre ela, de parte dela. Tá. Eu sou um vendedor. Não é assim, não é um o vendedor. O perfeito era eu estocar em bateria, né? Mas o custo realmente... Você não é um vendedor, mas a relação hoje já não é mais... E se eu gerar ao invés de 1.000, eu gerar 2.000 e só consumir 1.000? Então, se você só consumir 1.000, isso fica como crédito seu, que você pode usar em até 60 meses. 60 meses. Você tem 5 anos para usar. Então, vamos lá. Então eu posso fazer uma usina um pouquinho maior do que a minha medição de inverno, né? Para poder, por exemplo, usar esses créditos no verão. É exatamente essa conta que a gente faz. É exatamente isso. E se eu fui viajar 3 meses, o que vai acontecer? Ficou 3 meses de crédito. Você tem 60 meses para consumir aquele valor. E como é que funciona isso? Hoje é janeiro de 24. Sobrou 200 kWh. Até janeiro de 29, eu tenho que usar esses 200 kWh. Se em janeiro de 29 eu não usei, em fevereiro de 29 esses 200 kWh vão embora, eu perdi esse crédito. Na prática, tá, gente? A não ser que haja um erro de projeto, é muito difícil você levar 5 anos. 5 anos para usar. Só se alguém cometeu algum erro ou mudou alguma coisa. Eu previ uma casa uma casa com 5 pessoas, o proprietário casou, mas em condições normais. Os filhos casaram, saíram todos de casa. Dificilmente, mas até porque a gente usa muita energia, por exemplo, à noite, né? Que você chega, que vai verão, ar-condicionado. É no horário que não está produzindo a energia solar, que você está usando. Você está recebendo. São guardados para fazer a compensação. Então, aí você acaba usando os créditos, por isso que é difícil sobrar de repente. Só quando tem erro, tá? Tem uma sobra muito grande que passa desses 5 anos, normalmente que houve alguma mudança muito grande. Uma fábrica, cara, eu estava prevendo produzir 1.000 tampinhas de refrigerante e só estou produzindo 200, aí tudo bom. Mas numa residência,
É só mudança. Exato, alguma coisa muito Ou grande. muito você grave. construir um sistema maior mesmo, prevendo que aquela área útil para a geração da energia e você tem outras unidades que são do teu CPF ou do teu CNPJ. Mas isso em quando é que na você residência, vai né? destinar. É porque no condomínio não é muito comum. Mas vamos. O que teria que dividir por todo mundo. Não, no condomínio não. Só vamos- se eu tivesse uma geração numa área. Vamos explicar para quem está nos ouvindo que, na verdade, eles moram num condomínio, mas podem ter residências, podem ter área de campo. Como é que pode fazer? Eu posso gerar a minha energia no meu próprio local, que é quando a gente bota no telhado do Isso condomínio, aí. ou eu posso fazer a chamada geração remota. O que é geração remota? Você tem um Que é a mesma coisa que a gente falou da fazenda, da né? fazenda solar. Só que o que muda? Você precisa ter um terreno, um telhado na mesma área de concessão. Então, aquilo que você falou, né? Se eu moro na zona sul do Rio, não adianta eu ter um sítio em Araruama, porque Araruama é Enel e aqui o Rio é Light. Mas se eu tenho uma fazenda... Então, se for comprar casa de campo, vá para Miguel Pereira e região. A regra é exatamente essa. A regra é exatamente essa. Então, o que eu faço? Eu posso gerar energia num local e os créditos, ou seja, a energia injetada, a energia excedente, pode abater das minhas contas de energia em outros locais da mesma área de concessão, desde que esteja no mesmo CPF. Então, Claro. se eu tenho... Eu posso, por exemplo, quem está gerando lá é o sítio da minha mãe, coloca a conta da minha casa no nome dela para poder consumir Ou no mesmo vice-versa. coisa, né? O Ou de detalhe- todos os familiares, abre Isso. todo mundo o mesmo CPF para poder O utilizar. detalhe é esse, tá? E isso é muito útil, por exemplo, quem mora em apartamento. Normalmente a unidade autônoma não vai ter espaço no telhado. Normalmente o telhado acaba ficando para o medidor de serviço quando a gente bota solar. Então, se ele tem um sítio ou ele faz uma energia por assinatura, é exatamente Ou isso casa que da ele doutora faz. Corina, né? Que tem uma casa que ela Exatamente. pretende Ela é fazer. latifundiária, né? Ela contou pra gente que ela é latifundiária. Tá? Vai fazer uma geração na casa Casa dela, dela, né? Vou usar em outro lugar. E vai usar Exato. no apartamento dela. Isso é muito comum, aliás, é bastante utilizado, principalmente para quem tem casa de veraneio, né? Porque casa de veraneio, né? Se você tem casa de praia, Fica você fica parado poucos meses lá, por é. ano, né? Então, exatamente, é um E usa muita luz quando usa. muita luz. É hidromassagem, é sauna, E aí vai tio, periquito, papagaio, primo, vai todo mundo lá Todo para aproveitar mundo. a casa de praia. Agora, eu não sei se teria o custo avaliando, seria, por exemplo, metro quadrado. Tem como ter uma ideia de valor de instalação? Ou não? Ou não é assim? Na verdade, se eu tivesse falado isso antes, a gente até conseguiria fazer essa conta. Que normalmente a gente faz essa conta por uma coisa que a gente chama de quilowatt-pico. Né? Tem a ver com Quanto de geração com você a vai fazer. energia, tá? Só para a gente ter uma Parâmetro. Vamos tentar fazer um parâmetro aqui, tá? Uma casa aí que consuma na faixa hoje de, vamos botar R$600, 600 kWh, R$600, tá? Tinha que tirar o fator mínimo, mas eu vou esquecer isso. Essa casa vai precisar aí de um sistema de 5 kW, tá? 5 kW. Esse 5 kW hoje vai custar hoje instalado para você 13 mil, 14 mil reais no máximo, para você ter saído uma conta de Que 600 é a reais. conta de 2 anos e meio, né? Você pega a sua conta, multiplica por 2 anos e meio, vai ter uma ideia do valor para você saber. Esses 600 reais ia baixar a conta em pelo menos 400. Baixar a conta em pelo menos 400. 400 vezes 12, 4.800 vai dar 2 anos e meio. Exatamente isso. Eu minto meus números, mas meus números são... Você repete. É mais ou menos essa conta. Ah, pode subir ou pode cair? Pode. A gente vai... Lembre-se sempre o seguinte. O que é um sistema solar? O sistema solar é um gerador de energia elétrica. Eu estou partindo do pressuposto que a sua instalação elétrica está em boas condições. Exato. Né? Então, Que o seu telhado não precisa de reforma. Seu telhado precisa de reforço. Que ele suporta para a gente não ter o caso Então, como foi a Esse igreja, é um ponto né? muito importante. Que aí porque desabou é uma há cerca de questão- 2 semanas no É uma telhado. questão estrutural, né? Sempre que há necessidade de um sistema É um fotovoltaico aumento de carga em sob cima, né? uma Não estrutura, previsto. A estrutura tem que ser avaliada se suporta aquela carga. E aí tem uma coisa importante, porque quem instala, quem vende, projeta, especifica sistema solar, na grande maioria dos casos, engenheiro eletricista como eu. O que a gente sabe de estrutura? Nada. Então,
Não pode ser eu, engenheiro eletricista, falar, É no esse olho, teto vai aguentar. aguenta, tá vai aguentar. firme, né? Eu já fiz em outro igual, nunca desabou. Exatamente. Deixa eu Então, ver para onde está o vento. é sempre indicado que tenha uma pessoa, um engenheiro civil, Pra um avaliar- arquiteto, um Para engenheiro avaliar mecânico. o local onde as placas De são telhado, telhado. no quesito de telhado. A Laje, parte mais de ou menos. energia, né? Quanto gera de energia, isso é uma disciplina e um domínio do engenheiro eletricista. Mas nós temos dois problemas em energia solar. Um vai ser esforço, telhado desabando, e o outro é incêndio, que é causado, na grande maioria dos casos, por instalações elétricas mal feitas internas ou no próprio sistema. É isso. Esses são os dois problemas de energia solar. No Brasil, ainda temos mais problema com telhados caindo do que com problemas de instalação. Não que a gente não tenha, tá? A gente tem problema de instalação. Mas a gente tem, pelo menos, noticiados mais telhados Normalmente o telhado caindo acaba gerando uma tragédia, mortes, ou pelo menos danos maiores caindo. do que um incêndio que muitas vezes é contido, né? Na mídia é verdade, sairia mais o telhado. Mas hoje inventaram um tal de grupo de WhatsApp, né? Sim. Então, gente, vocês não têm noção do que são grupos de WhatsApp de energia solar. Né? Ó, pior do que esse é o carro elétrico, que tem o mito de que carro elétrico está explodindo aí. Mas o grupo de WhatsApp Tá de energia doidado. solar, por exemplo, só eu tenho mais de 40. Porque eu preciso estar, né? A gente precisa estar em tudo. E aí, qualquer coisinha Já mando aquela notícia. tem já que mando- mandar, porque na verdade a gente manda a foto do concorrente. Ah, eu passei na casa de fulano, olha como é que tá ruim. E o cara bota foto. Então, os incêndios, os problemas quando tem, não é noticiado. Mas nos nossos grupos de WhatsApp a gente tem. Então, mesmo usando os grupos do WhatsApp, comparando com as notícias de queda de telhado tem sido um problema crônico. Maior. Principalmente, tá? Em grandes empreendimentos de porte maior. Então, Claro. teve agora lá na... É um convento, né? Que Não, mas acho que é uma igreja, Foi uma né? Que é como igreja se Uma fosse igreja, um né? galpão. Recife. Teve um uma galpão em espécie Recife. de um galpão. Teve alguns galpões industriais ao longo desses anos. Teve num posto de Teve um gasolina. incêndio numa instalação solar no Recreio. Não foi queda, foi incêndio. Isso foi incêndio. O incêndio acontece algumas vezes, a gente tem notícias dos incêndios. Felizmente, até o momento, os incêndios que ocorreram não foram incêndios que tenham trazido. É porque o óbitos. próprio dispositivo tem os seus coisas para parar, né? Acaba não tomando muita proporção, às vezes. Na verdade, felizmente, os incêndios ocorreram com danos materiais sem danos às pessoas. Isso Tá, até o momento foi beleza. sorte, tá? E o que acontece? Aí são pontos importantes, tá? O sistema, vou voltar um pouquinho e falar de combate a incêndio primeiro, tá? Se você tem lá um prédio, o prédio tem lá provavelmente a sua bomba de incêndio, né? Então, quando a gente faz o projeto lá e aprova junto ao bombeiro, eu posso afirmar duas coisas para vocês. Uma, que existe uma parte da água da caixa d'água que você não consome. Isso. Só vai ser consumido É na hora reserva do de incêndio. a reserva de incêndio, na hora do incêndio. E você tem a bomba que ela vai funcionar em sobrecarga do jeito que quiser. Por quê? Porque o processo de combate a incêndio é o seguinte: o bombeiro chega, desliga a energia do prédio todo, mas não desliga a bomba de incêndio. Ela tem que ter um circuito separado. Para que ele possa combater o incêndio com segurança. O bombeiro militar sabe que não tem energia elétrica. Quando eu estou no solar, eu tenho um problema. Em geral tem, né? Se eu tiver sol, eu tenho tensão elétrica. Então o bombeiro não desliga. Que é isso que a gente vê, às vezes, uma plaquinha no imóvel, né? Por isso Olha, que eu sou coisa obrigatório a ter ativa, isso. né? É na norma. Não, eu sou obrigatório a ter isso. Para quê? Para que todo mundo que tenha que interagir em condições de emergência com aquela instalação, interaja com um pensamento. Bom, então, se tem tensão, qual é esse nível de tensão? Nós estamos falando, tá? Para a tecnologia, vamos chamar tradicional, de tensões que variam de 600 volts a 1.500 volts, quando eu estou falando nas fazendas solares. Lembre-se que a gente está falando nas nossas tomadas de 127 volts ou em 220. Eu já saí para 600, 800, 900, 1.000, 1.200 volts. Então, eu tenho um perigo aí, vamos dizer assim, embarcado. Então nós não vamos usar, o bombeiro não vai combater o incêndio. Vamos dar um passo para trás. Eu tenho 3 tecnologias, eu vou dividir em 3 de sistemas fotovoltaicos. Um é a tecnologia tradicional, que nós chamamos de inversores de string, que normalmente são os inversores
Nossa, você vê uma caixinha quadrada, parece um aquecedor. O inversor é o que transforma de corrente contínua contínua para alternada, corrente que é o que a alternada. gente consome. Isso. A contínua, só para dar o exemplo para a pessoa que não sabe, a contínua é a energia da bateria, né? A energia da pilha em Exatamente geral. isso. A maioria das baterias, todas as baterias são de corrente contínua. A corrente alternada é que alcança grandes distâncias, né? Então, você consegue transmitir ela e a gente acabou adaptando a maior parte dos aparelhos, cujos motores a gente consegue abastecer com elas. E muitos dos motores, na verdade, a gente até converte, né, com um transformadorzinho. E aí a gente converte com o inversor para energia alternada. Né? Exato. Então, acaba sendo uma espécie de um transformador? Seria isso? Ele é... O termo técnico não é esse, tá? Ele é Sim, o conversor. sim, Mas sim. vamos ter uma licença poética aqui, como se fosse um transformador. O transformador que a gente conhece, na verdade, é para baixar a voltagem. né? Ele Seria isso. trabalha Ou com pra alternando... elevar. É. Mas Ele trabalha... O termo técnico seria um conversor, mas vamos tratar como... Além do inversor, que o que ele faz é inverter, né? Mas para todo mundo pode ser transforma corrente contínua em corrente alternada. É isso que ele faz. Então eu tenho uma caixa maior que faz isso. Nessa caixa vai chegar lá os meus 800, meus 600, 1000 volts. Essa é a tecnologia tradicional mais antiga. Depois tem uma outra tecnologia que é o microinversor. O que seria o microinversor? É como se o fabricante pegasse aquela caixa enorme, dividisse aquilo em várias coisinhas pequenininhas e aí sai um equipamento menor que é colocado junto aos módulos. 1, 2 ou 4 placas normalmente. Qual é a vantagem nesse caso? Ele sai dali de cima direto em corrente alternada e ele recebe uma tensão de 60, 80 volts só. Então, quando eu tenho um microinversor, quando o bombeiro desliga a energia, eu não tenho mais 600, 800 ou 1000 volts. Eu só tenho risco é muito 60 menor, volts. né? Eu não tenho, tá? Abaixo de 120 volts em corrente contínua, eu já não tenho risco para o ser humano. Essa chamada tensão de segurança. Então, quando eu tenho esse tal do microinversor, quando eu desligo a corrente alternada, eu não tenho altas tensões em corrente contínua, mesmo com o sol. Tá? E existe uma terceira tecnologia, que é a tecnologia do otimizador de potência, que o que eles fizeram foi o seguinte, olha, mantém o inversor, mas bota parte do funcionamento interno dele junto aos módulos, que é o otimizador. E quando se fez isso, ele tem um dispositivo de segurança, que acontece quando eu desligo a corrente alternada, a tensão de cada um dos otimizadores vai para 1 volt. E quando eu somo tudo, vai dar para 48 volts. Bom, por que essas duas tecnologias de microinversor e de otimizador se desenvolveram muito, existem? Por quê? Porque a legislação americana, o americano é muito preocupado com o incêndio. E lá eu acho que para 2014, 2015, eu não sei direito, a norma americana que é a NFPA, é curioso, tá? Porque o americano é tão preocupado com o incêndio que as normas de instalações elétricas estão dentro das normas de incêndio. Tá? O princípio básico da proteção elétrica americana vem Talvez do pela casa de madeira. É né? isso, eles são Com método traumatizados construtivo com essa diferente. coisa de Pega incêndio. fogo mais rápido que aqui, E aí mas- eles fizeram uma legislação muito forte para sistema de energia solar em telhado, principalmente residencial, onde ele começou a fazer algumas exigências. E a forma mais sensata e barata de atender essas exigências era utilizando o microinversor ou o otimizador. Nos Estados Unidos, quando eu quero utilizar o chamado inversor tradicional de string, para garantir as exigências norte-americanas, eu preciso ter alguns equipamentos a mais. Na prática, esses equipamentos a mais dificultam a minha instalação, aumentam o meu custo. O que aconteceu no mercado americano? Só se Para as usa residências, o formato de... só se usa esse formato. E assim, apesar de eu não ser amante 100% da lógica americana, esse é um ponto que eu sou aderente 100% a ela. Tá? Então eu sempre defendi que para residências e para condomínios, também para shoppings e hospitais, que fosse usado uma dessas duas tecnologias. O que aconteceu? Há cerca de mais ou menos um ano e meio, começou-se a discutir isso no Brasil. Sim, e algumas normas, né, que você estava falando. De incêndio, justamente isso. E alguns bombeiros estaduais, são 3 corpos de bombeiros estaduais, Minas Gerais, Goiás e, se não me falha a memória, o terceiro é Mato Grosso, tá? Incorporaram boa parte dessas exigências dentro do seu arcabouço legal. Você fala da norma americana. Da norma americana. Então, hoje,
Se eu estou fazendo uma instalação nova... São os bombeiros que nesse momento estão São dando os as regras, bombeiros. exceto pela NBR, naturalmente. Sim, só que os bombeiros, por serem uma autoridade, eles se sobrepõem à NBR. Sim. A NBR, a princípio, ela não é obrigatória, Tá. porque ela não é emitida por uma autoridade, Sim. mas o Corpo de Bombeiros, ele é uma autoridade. Então, quando ele emite alguma norma, é um atendimento obrigatório. Você não tem, eu não queria. E aí imagino que as instalações estejam sendo licenciadas nos bombeiros também. Né? Agora, assim, você não chega a aprovar no bombeiro, mas é quase uma autodeclaração. Sim. Amanhã ou depois teve um Eu incêndio. segui a norma, você não seguiu a norma. Na prática é isso, e estão exigindo que estão dando um prazo para se retornar e corrija. Fora isso, a gente não tem nenhuma outra legislação Não temos ainda. focada nisso. Focada né? nisso. Até a NBR você comentou que Só vai que ter uma... Aí é que tá. Fizemos uma comissão dentro da ABNT, né, sobre isso. Eles terminaram a norma. A norma foi à consulta pública, já encerrou a consulta pública. Vai ser avaliado os votos. A gente não sabe se até o final do ano, talvez no meio do ano que vem, essa entra em vigor. O que vai acontecer em breve, nós teremos uma norma ABNT, que aí o engenheiro tem que seguir, né, uma norma ABNT que vai tratar sobre esse assunto, cujas exigências vão ser muito semelhantes a essas que eu falei. Então, meu posicionamento hoje e a minha sugestão, tanto para os condomínios quanto para os moradores de Você que resistência, está no Rio de Janeiro, em São Paulo, não coberto por essas normas, já sigam as normas, porque em breve você vai ter que seguir. peça que o seu instalador siga as normas. Segue. Né? E, assim, não Que é só provavelmente seguir. será copiado e implementado nos outros estados também. E não é só seguir porque vai ser copiado, tá? É porque, na verdade, ela é inteligente. Ela é inteligente e não está segura. mal feita. Tá Não, bem. ela é bastante inteligente. E o que significa? Significa que eu estou dizendo para vocês agora, ou vocês vão usar microinversor ou vão usar otimizador. Vão pagar talvez 10 a 15% um pouco mais caro do que pagaria no sistema tradicional. Teu payback, né, teu tempo de retorno, cara, é mais 1 ou 2 meses, não é mais do que isso. Teu ganho de segurança é muito grande. E vamos convir uma coisa, né? Quem faz a manutenção do condomínio? Não é uma super empresa normalmente. Né? Quando não é um pedreiro qualquer. O síndico pede para fazer Então, coisa quando ele mesmo não vai lá meter a mão. Né? Vocês concordam comigo que ter um monte de módulo fotovoltaico que dá atenção em 600, 800 volts vai ser muito mais complicado Sim. do que um sistema que já dá a minha atenção lá nos meus 110 ou nos meus 220 volts. Então, não tem vantagem nenhuma para o condomínio ou para o morador de residência não utilizar essa tecnologia. Talvez só para grandes indústrias é que faça sentido, né? Nas grandes indústrias faz sentido. Aí é sempre uma análise econômica financeira, porque claro, depende da indústria, depende do consumo, uma grande indústria, eu estou botando tanto uma grande indústria que só usa iluminação, na verdade, usa caldeiras a gás, por exemplo, né? Quase não tem. Eu estou botando às vezes tanto módulo que ficar gerenciando aqueles microinversores talvez não faça sentido. Sim. Mas, por exemplo, se eu estou num hospital onde eu tenho requisitos diferentes, e é óbvio, aí não é questão do gestor hospitalar que tem que entender isso, a gente tem que conhecer o consultor, né? A empresa que está fazendo a instalação para ele. Mas num hospital eu tenho restrições quanto ao nível de tensão. Num shopping eu tenho restrição no nível de tensão. Numa indústria normal eu não tenho esse tipo de restrição. Numa indústria normal é ótimo, né? Numa indústria padrão eu tenho uma manutenção efetiva. Então é só eu instalar o sistema que eu julgar mais barato, mais eficiente, dar um treinamento para a equipe de manutenção e está feito. Mas num hospital não. Num shopping não, e num condomínio, numa residência, menos ainda. Está errado hoje instalar outra tecnologia? Não, não está errado, eu não disse isso. Tem meios de instalar a tecnologia de forma segura? Ela está evoluindo, né? Ela está evoluindo, tem meio de instalar de forma segura. Eu participei ativamente da comissão que fez essa norma, então eu sei que a norma está segura. Agora, entendo um incêndio na residência, por qualquer motivo, ou no prédio, o corpo de bombeiro ou o brigadista vai ter mais dificuldade de apagar o incêndio? Vai. É isso. Tá? Então, é uma instalação que muitas vezes vai acontecer numa residência ou num prédio mesmo, que o início do incêndio não é no sistema solar, é em outro local. Eu vou contar, eu estou abrindo o coração. Um dos primeiros projetos que eu fiz de solar foi para o Paraná, né? Eu fazia uns projetos para uma amiga. Passaram uns 2 ou 3 anos, era justamente o galpão que era do pai dela, e depois eles alugaram um galpão. Passaram 2 ou 3 anos, o que houve no galpão? Um incêndio.
8 horas da noite de um sábado, ela me liga. Vini, lembra aquele projeto? É óbvio que eu não lembrava. Eu falei, não, Dani. Não... Pegou fogo. Falei, aí eu começo a ficar desesperado, porque tem 3 anos que você projetou. Foi você que projetou. Um dos primeiros. Manda a foto. Eu só fui dormir quando pelas fotos eu vi que o incêndio tinha começado na outra ponta do telhado. Não teve causa. Não teve caso. Mas repara o seguinte, olha o susto que a gente passa e olha fazendo as coisas responsabilidade com de quem responsabilidade. recebe. Então, é uma preocupação que tem que ter sobre isso. Vamos lá tocar nesse assunto de procurar quem está habilitado para isso, né? O Sindistal tem o Conexão Solar, né? Para quem quiser procurar fornecedores, né? A gente já sabe disso. Mas a gente sabe que tem todo tipo de profissional no mercado. E a gente estava comentando daquela pegadinha que tem, né? Que o condomínio às vezes tem 2 águas, 2 direcionamentos, e o cara instala, faz todo um cálculo lindo para o síndico, como o telhado do prédio, que é nosso prédio aqui no centro da cidade, onde está o nosso escritório, que tem, se eu não me engano, 10 águas diferentes com orientações diferentes, que o prédio é meio em curva, né? E aí a gente ia cair na pegadinha de instalar placas em orientações diferentes com o inversor do formato que você não está recomendando agora, mas como já foi há quase 3 anos, mais de 3 anos atrás, acho que nem tinha esse tipo. E aí, tem essa pegadinha, tem questão de sombra também. Se eu tiver sombra na parte da tarde, ainda vale a pena instalar? Bem, fala um pouquinho sobre isso para esclarecer para os síndicos, para eles não caírem nessa pegadinha, entendeu? Puxar? Assim, eu vou falar pela parte que eu vejo aqui. Primeira coisa, via de regra, não é o caso do Vinícius, que vocês podem ver, mas é uma deficiência do setor. Via de regra, o engenheiro o técnico não é um bom vendedor. E isso, num primeiro momento do solar, o que nós vimos é uma invasão no mercado de gente bons vendedores. E bons vendedores, mas que não tinham nada atrás deles. Nada técnico para... Nada. Não tinham produto, não tinham nada. Eles só tinham a venda. Eram corretores de imóveis, até vários profissionais que sabiam vender. E depois que vendia, aí eu vou correr atrás de alguém para instalar, para botar o que a gente apelida aqui. Você vai rir, mas é assim que o pessoal fala. Botar as placas. Né? E isso, durante um tempo, assim, atrapalhou e de alguma maneira também sujou muito o mercado. De gente não tendo a eficiência que esperava, né? Não tendo aquele resultado que Só foi vou puxar prometido daqui, e vendido. Deixa com o Vinícius, mas isso foi uma coisa que naquele primeiro momento ali, nossa, foi demais. O sistema solar, quando eu penso nas disciplinas de engenharia, é um dos mais simples, se não o mais simples. Ele não tem grandes complexidades. A complexidade está no fabricante do produto. Sim. O cara que fez lá o inversor ou o microinversor, ele é que tem que ser bom, tá? Porque na prática a gente para conseguir tirar o máximo daquela... Nós não temos muita ciência envolvida, mas tem um mínimo... Instalar não tem... Tem um mínimo de ciência quando eu determino onde vai ficar e quanto vai gerar a minha energia. Qual é a condição ideal? A condição ideal é que eu coloque um sistema que fique voltado para o norte e que tenha uma inclinação dele, né, no Rio de Janeiro, na faixa dos 20 graus. Tá? Para cada estado tem lá o seu valor ótimo. Essa é a condição ideal. Então eu tenho que ter um telhado que eu olho, pego a bússola do telefone, muitos telefones têm a bússola, né? Se eu olhar norte, tem um prédio gigante na minha frente, esquece, eu não tenho viabilidade, né? Aí é que tá, esse é que é o detalhe. Quando eu te falei para a condição ideal, sim, era a condição que eu maximizo. Tá. Mas, na verdade, se não tiver a norte, se eu rodar 15 graus, 20, 30, 40, já 60... estiver livre, eu consigo ainda gerar bastante. De energia. E se eu tiver sombra, o quanto eu perco de energia, a gente tem como calcular isso, tá? A sombra... E ver se ainda fica viável, né? Deixa eu contar uma coisa para você. Fica viável, né? Só que algumas vezes em 2 anos e meio, 4, 5 anos, sim, tá? Com exceção, é óbvio, né? Você tem uma casa e tem um prédio ao norte, um prédio ao sul e 2 com 20 andares. Você tem sombra o dia todo e não tem jeito. Pega sol 2 horas por dia, vai. E não tem jeito. Mas em condições normais, vai. Mas qual é o problema? O problema é que isso não é uma tabela. Você tem uma tabela. Se você me perguntar assim, Vinícius, quanto gera um sistema de 5 kW no Rio de Janeiro? Eu te digo de cabeça. Mas de onde é que é o meu de cabeça? O meu de cabeça é em condições ótimas. Virado para o norte é 20 graus. E quanto gera no meu terreno? Na minha casa. Na minha casa você vai me dar seu endereço
eu vou entrar no Google. Existem programas também que simulam isso, né? Assim, normalmente nós usamos programas, tá? Tem programas gratuitos, programas pagos. Quanto maior for o sistema, mais indicado é que você use um programa proprietário. Mas o estudo de sombreamento, por exemplo, você faz até com softwares gratuitos. Você vê qual é o caminho do sol. Tem Shadow Map, tem alguns sites até gratuitos na internet, né? Onde está a sombra. Então, o que o profissional que está ofertando o serviço ou que está projetando vai fazer? Ele vai fazer um estudo energético. Olha, se eu botar tantos módulos nessa condição que está aqui, eu vou gerar em média tantos 1000 kWh por ano. Isso representa tantos reais, você vai economizar tanto. É isso que a gente faz, tá? Esse é o mínimo. Bom, quais são os detalhes agora? Deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho um telhado. O telhado não está para o norte. Não mexa no telhado. A perda de energia entre estar para o norte e estar, por exemplo, para o leste ou oeste, não vale a pena refazer o telhado. Nem o risco de refazer o telhado, nem o risco de outros esforços que você tem. Se for o caso, bota mais 10% de placa. Sim. É isso, tá? Compensa, né? Você perde muita energia se só tiver a opção sul, mas mesmo assim vai para a ponta do lápis, que pode ser que vale a pena. Sim. Mas eu posso dizer para vocês, o norte é a melhor posição, mas botar em leste ou oeste, a conta também vai ficar em pé, tá? Quais os cuidados que você tem que ter quando você mistura orientações? Isso. Então eu tenho um telhado de 2, 3, 4 águas. Como é que eu faço? Eu coloco uma para norte, que é ótimo, mas eu coloco uma para sul, que é péssimo, né? Eu posso colocar, só que eu tenho que tomar cuidado do seguinte: ou eu uso o microinversor, porque eles vão trabalhar de forma diferente, eles vão enxergar os telhados de forma diferente, ou eu vou usar 2 inversores, por exemplo, ou um inversor que tenha um duas inversor entradas, com um termo né? mais técnico que tenha 2 MPPT. Porque senão o que falam é que senão a energia que vai ser gerada pelo que está produzindo menos naquele momento. Esse é né? um ponto, mas esse não é o problema. Que se eu fizer isso, eu só que perco eles são energia. ligados em série, né? São, ao contrário, em paralelo. Desculpa. Nesse caso, se você está considerando isso, eu só perco energia, mas não é o que ocorre. O módulo que vai estar para o norte vai jogar energia para dentro do módulo que está no sul. Tá. E aí eu vou aquecer e isso vai virar um incêndio em algum momento. Então, na verdade, repara o seguinte, e eu sou muito enfático nisso. Perder energia ou tomar decisões que eu gere menos energia, isso é só prejuízo financeiro. Sim. O que eu não posso fazer é tomar decisões que tragam riscos. Por isso que eu não posso fazer isso. Colocar no mesmo PPT. Não posso pegar o cara na região dos lagos, você vê muito, né? Nas esquinas de grandes casas de veraneio, não sei o quê. Você vê o cara lá com um carro, com uma plaquinha pendurada e instala placa solar, né? Não é pegar esse cara para fazer uma instalação A gente tem uma piada mais complexa. E né? era muito engraçado que eu falei. Podem ter profissionais maravilhosos ali, né? Com toda a técnica, ou que tenham instaladores credenciados com eles, mas faça a diligência, né? Tome o cuidado de verificar tudo isso. O estudo primeiro tem que fazer. De novo, gente. Porque tudo que a gente está falando para condomínio serve para residência também. E para indústria. É complexo? Não é complexo, tá? Uhum. Mas não tem como em disciplinas de engenharia a pessoa não se dedicar algumas horas, pelo menos, para o estudo. Eu não estou falando nada aqui que não seja de domínio público. Não estou nem falando de dizer para você entrar no YouTube para comprar um curso barato. Isso que a gente está falando assim, eu tenho um curso que eu gravei na pandemia, porque era pandemia, durante 2 semanas, que é gratuito, onde eu falo isso tudo. E eu tenho uma série de colegas que destrincham isso. E, em última instância, você vai comprar um curso aí de boa qualidade online para te dar os preceitos que você precisa. Uhum. Subir no telhado, né? Você tem que ter outro treinamento, mas nós estamos falando ainda na concepção. Então, isso é um ponto importante. O síndico tem que dominar isso? Não. Aí a gente volta para o nosso problema de sempre no Brasil, né? Que é a qualidade do fornecedor. Né? O síndico tem que entender que fornecedores diferentes de engenharia vão dar resultados diferentes. Então, essa é a preocupação. Então, se possível, mantenha a condição mais tranquila para o síndico. Botou o microinversor e o telhado dele só tem uma água. Que aí o cara não consegue fazer muita besteira. Né? Não. Mas é como o do meu prédio, por exemplo, aqui no centro, o prédio do nosso escritório, são 8 águas diferentes. Se não for um sistema
como esse dos microinversores ou do outro que você falou, não vai tirar a mesma eficiência. Não, né? Vai, e ficar, fora sempre vai o risco- decepcionar o resultado. Fora sempre o risco do incêndio, esse é um ponto. Tá? Eu lembrei de mais um modelo que tem sido ofertado, não só para residências, tive amigos que já contrataram esse modelo, que é o modelo que o condomínio meio que aluga as placas solares, pagando um pouco menos da conta, e depois de um dado período ele fica com as E com fica as no placas. próprio prédio, né? O condomínio fica com as placas. Nós temos um nome para isso em engenharia como um todo, não sei o nome que a gente deu para isso em solar, que se chama o BOT, né? É construir, operar e transferir. Tá? Então tem tem pelo menos uma empresa, eu não vou citar o nome porque são meus amigos, senão daqui a pouco o pessoal está puxando minha orelha que eu estou fazendo propaganda dos outros, né? Mas tem pelo menos uma empresa que ela cresceu muito isso na Barra. É um financiamento de forma diferente. Sim. O que é um financiamento? Eu não preciso botar o dinheiro na frente, né? O financiamento eu pago todo mês, o ativo já é meu desde o primeiro dia. Nesse outro modelo, não. O ativo só é teu quando você acaba de me pagar. A economia que você vai ter é só no final daquele... A economia é relevante, né? É um leasing. Exatamente. É um leasing, só que acontece o seguinte, isso tem critérios fiscais. Quem faz leasing... O Brasil não é mole não, gente. Quem faz leasing tem que ser empresa financeira, instituição financeira. No BOT, você não é uma empresa financeira. Então, os impostos que você paga num é esse modelo. Esse é um modelo muito comum para condomínio. Qual é o problema desse... Você não é um problema desse modelo? Não exige investimento por parte do condomínio. Né? Qual é o problema do solar? Esse mesmo modelo é um modelo que já usaram para geradores no passado. É a mesma coisa. Só que o boto o gerador lá, depois de 10 anos o gerador é teu e tal. Isso, é que o condomínio não está acostumado com esse tipo de coisa. A gente só tem um problema com a energia solar, isso ocorre, tá, gente? Todo mundo que bota energia solar aumenta o gasto de energia. Todo mundo. Despreocupa. Deixa o ar ligado o dia todo. E aí o condomínio é muito legal, que vocês inclusive têm mais experiência do que eu. Acho que o condomínio talvez nem tanto, porque o condomínio, ao contrário da unidade, né? Por exemplo, botar em casa, eu vou ligar o ar-condicionado, agora gera minha própria energia, não preciso... Mas o condomínio normalmente utiliza os elevadores e tudo mais. O condomínio tem o salão de festa, o condomínio que tem academia, que o cara vai deixar o ar-condicionado. A gente tem alguns casos assim. E a gente vai lembrar, vocês sabem, tem número melhor do que eu do que isso. Lembra quando a água era única e começou a ter algumas empresas que começaram a individualizar as águas? Né? E isso meu condomínio é individualizado. E aí caiu, mas originalmente não era. Não e aí era. O consumo caiu uns 20%. Muito. Acho que né? mais de 30%. No solar o efeito é inverso, né? No solar você começou a ter então o efeito inverso. A primeira coisa que você tem é o aumento de consumo. E aí você tem que tomar cuidado, porque você, condomínio, quando fez o financiamento ou o acordo, tinha uma conta de R$5.000. Aí beleza. Vai continuar tendo uma conta de R$5.000 porque você montou a conta não fecha. Então essa é uma preocupação. E a outra preocupação é, dentro do contrato que você, condomínio, fez lá com quem financiou ou com quem está fazendo essa entrega, você garantir, tem algum critério de garantia que aquele sistema vai performar. Porque é muito fácil eu chegar para o condomínio e dizer, olha, é o seguinte, você tem uma conta de R$5.000, tua conta vai baixar de R$5.000 para R$500, isso vai custar tantos mil reais, você vai me pagar 4 mil, eu vou financiar para você, eu vou lá no Banco Itaú, vou pegar um financiamento, aí o Banco Itaú me paga tudo e você vai pagar. Tem até bancos que têm linhas especiais para energia solar. O BV né? tem, lembrar isso. O Banco Votorantim tem. Totalmente até cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito, o Sicredi tem. E o que acontece? Eu contei uma história bonita para você, que é a minha função como vendedor. Você deve ao Itaú, ao Sicredi, ao Banco BV, eu botei um sistema. Daqui a 6 meses o sistema não funcionou, você tem que pagar a conta de luz e o financiamento. Como é que eu sou responsável por isso? Então, o condomínio tem que ficar atento nisso e a empresa tem que ter capital para isso. Por exemplo, se eu chegar e vender isso para vocês, eu posso vender esse sonho. Gente, só que se eu não performar, eu não tenho dinheiro. A empresa fechou, né? A empresa faliu. A empresa fechou, eu não tenho dinheiro. Então, tem que se tomar muito cuidado quando a gente falar em financiamento se bem que quando você paga também, né? Mas de alguma forma ter uma garantia da performance do sistema. E garantia da performance, se alguém disser para você o seguinte, olha, eu garanto que meu sistema vai produzir tantos 1000 kWh mês. É mentira. Por quê? Porque
Porque quando eu faço a análise, eu olho o sol Você passado. tem que ver quantos dias de chuva vai ter naquele mês, né? Então, Você vai ter o sol passado não é o no sol inverno futuro. não tem tanto sol quanto no Ou verão. até mesmo o grau de poeira, dependendo Grau de poeira, do local. uma série de coisas. Quando eu estou dizendo É que é isso, performance, né? Precisa, Bala perdida. o pessoal que instala também precisa orientar Tá o isso. condomínio a como Porque limpar, né? de Não. furar o telhado, alguma coisa lembre-se, assim? não é o condomínio que limpa. É o instalador. Gente, é uma fonte de energia elétrica. A manutenção é feita tem que ser feita por um profissional qualificado. Mas quando eu digo performance, é hora parada. Eu instalei um inversor. Metade do mês ele está parado por um motivo qualquer. E, gente, os instaladores de energia solar acham isso. Não é eu acabei o sistema, liguei o disjuntor e vou embora. Não existe nenhuma instalação elétrica que nos primeiros meses não dê dor de cabeça. Todas elas dão. Vai desligar, Vai desligar, desarmar. tem que ter, é novo para o condomínio, você vai mostrar para as pessoas. Então, se você contratar aquelas empresas que vão embora, o mais importante de uma empresa de energia solar, é óbvio, né? A qualidade de geração é importante, mas um dos itens mais importantes da empresa de energia solar é o pós-venda. Com certeza. Cara, E tem depois que ter. também, assim, eventualmente a mediação com a concessionária, né? Então, Com a distribuidora. aí é uns porre, aí é outro porre. Que Quando- ele vai fazer também por você, né? Não faz sentido uma pessoa que é leiga fazer início, um licenciamento, uma autorização para instalar um Então, relógio os bidirecional. primeiros 2, 3 meses de conta é quando deveriam vir as dores de cabeça. A Light não botou o crédito, aí ele não botou o crédito. Por isso que o pós-venda, o cara tem que segurar os 2 ou 3 meses. O problema é se a Light começar a dar problema daqui a 1 ano e meio. Porque 1 ano e meio, teoricamente, você já não está mais pagando aquela empresa. Isso é verdade. Então, o que do meu entendimento, o profissional tem que fazer na empresa que botou energia solar? Tem que dizer quanto tempo de assessoria vai dar para o condomínio. Ajustar isso no contrato. Ajustar né? isso sempre no contrato. Não tem jeito, né? Quanto tempo de assessoria vai dar para o condomínio e quando for para encerrar o condomínio, que ela faça uma entrega dessa parte burocrática. Né? Olha, condomínio, olha, síndico, olha, administrador, olha, a conta vem assim, assim, assado. Aí você tem que verificar todo mês. Você quer me pagar R$10 por mês para olhar a conta para você? Quero. Não quero. Então tá bom, mas eu te ensinei o mínimo. Isso é bom para a própria empresa de instalação, realmente, porque é um pós-venda, mas é uma entrega que é feita. Porque hoje todos nós sabemos ler uma... Quer dizer, sabemos entre aspas, né? Mas todos nós sabemos ler uma conta de energia, ler uma conta de água. Mas uma conta de energia, quando chega com o solar, ela é mais complicada. A gente mesmo, tá, gente? Eu conheço muito bem a conta da Light e da Enel. De vez em quando eu tenho amigos que têm problema na Energisa, na Equatorial. Eu fico 2, 3 horas para entender a conta. Porque eu não tenho uma normalização nacional de dizendo Como é que tem que ser como cada é que tem conta. que ser a conta. Então, eu acho que esses são pontos importantes. O pós-venda ou a primeira entrega no período de 6 meses a 1 ano é você fundamental para o condomínio. Vou te trazer um case aqui que eu tenho, um prédio que a gente administra, que inclusive eu já morei lá, no Jardim Botânico, né? Instalou 95 placas, tinha um telhado perfeito, sim, para instalação, realmente, instalou bastante placa. E eles nunca conseguiram, a princípio estão bem assessorados com uma empresa, mas eles nunca conseguiram que a Light fizesse os créditos. Tudo regular, tudo feito, e nunca conseguiram. Estão com um processo na justiça para que a Light faça os créditos. E aí vem o outro lado que você trouxe do aumento de consumo. Eles instalaram um aquecedor na piscina para utilizar. Não, porque o condomínio ninguém usava porque a piscina era gelada. Então agora vamos dar um conforto, porque a gente tem mas qual é a energia. questão, Francisco? Tem crédito? Então, com certeza deve ter. Porque ele gera de dia. Esse é que é o grande quesito. Como é que eu sei se tem crédito ou não? São 3 elevadores, uma área Mas comum. como é que não a gente tão sabe que grande tem crédito assim. ou não? E aí entra uma crítica que nós temos, né, com os nossos colegas professores de engenharia. Hoje, como é que eu faço? Eu coloco lá todo o inversor, né, todo cliente quando entrega, toda a empresa quando entrega lá o sistema de solar, ele tem um aplicativo onde o proprietário pode ver quanto aquilo gerou. Mas a gente tem que Eu tenho aqui do nosso prédio lá. quanto aquilo gerou é quanto gerou naquele momento. Parte vai para o meu uso imediato e parte eu vou para a concessionária. Como é que eu sei quanto que foi para a concessionária e quanto eu gerei? Sim. Eu estou usando o medidor da concessionária. Só que, se o instalador tem 2 neurônios a mais, ele bota
um equipamento na entrada de energia que quando eu abrir o meu aplicativo, eu verifico duas coisas. Eu verifico o quanto eu estou gerando e o quanto eu estou ou consumindo ou injetando. Né? Eu escolho Sim. onde bota e faz a conta reversa. Por que para isso é importante? acompanhar a medição da Light também. né? Mas eu não estou dizendo para você que a Light normalmente está errada. Normalmente ela não está. Ela pode Sim. estar. Tá? Equipamento com porque defeito, hoje em falta dia de os leitura. equipamentos são digitais. Na verdade, o que acontece? Eu já me tem uma adianto. eletrônica mais avançada. Eu me adianto ao síndico. Eu aviso ao síndico antes. Olha só, você fez alguma coisa diferente? Tem alguma coisa estranha No aqui. meu condomínio lá teve um mês que de repente eu entrei para olhar o aplicativo e estava zerada a geração no mês. No final do mês já. Ou seja, passou quase um mês com o disjuntor desligado. Exatamente. Porque isso. depois disso a gente colocou um monitor na portaria do prédio que fica monitorando e transmitindo lá Mas quanto tempo você tinha de sistema ligado? já há uns 2 anos e meio. Beleza, então você tinha um tempo razoável. 2 anos, talvez. Mas a empresa que te vendeu voltou lá um ano depois te oferecer um contrato de manutenção? Não, nunca me ofereceu. E aí o que acontece? Hoje, e é muito engraçado isso, porque a gente reclama que não tem serviço. Né? Essas usinas. Recorrência, né? Recorrência. Sabe como é que a gente chama essas usinas no teu caso? Nós chamamos isso das usinas órfãos. Eu não lembro quem batizou. Se foi o Arthur Mas ou é se isso, foi o Nicole. elas foram instaladas e esqueceu. Só que Eu o gerei mais- aquele Não, filho, só que o mais legal- Normalmente as E empresas são abandonei. meio do Estado, às vezes. O mais legal disso é que isso seria uma recorrência. E hoje tem tecnologia. Tem umas startups, que não pode nem chamar mais de startup. No meu caso, vem do próprio fabricante, tem o aplicativo e tal, e eu acabo Não, mas tem uma monitorando e startup- olhando lá de tem vez em uma quando. Mas ele startup- não me avisa, por exemplo, quando o sistema desligar. Eu tenho uma startup que é parar do de gerar. cacete. Tem um startup amigo nosso lá de Floripa, que é do caceta. Ele vai botar esse monitoramento. O que eu faço? Tá? Que não é o nosso business, mas se fosse o nosso business, era assim que eu faria. Sim. Que eu já conversei com ele. O que eu faço? Eu vou pegar, no teu caso, vou botar mais uma pecinha. E vou dizer para você o seguinte, Francisco, eu estou fazendo um monitoramento para você. Aí o que você acha? Você acredita que eu tenho um painel com um monte de coisa e que eu tenho um boneco olhando. Essa é a mentira que eu vou te contar. Mas não é isso. Tem uma inteligência por trás lá que ele avisa o meu operador. Olha, tem uma anomalia. Aí ele me manda a bandeira amarela, a bandeira vermelha. Eu pego o telefone e ligo para você. Sim. Francisco, você viu aí que teu sistema tá fora? Não Você tá dá uma gerando. olhadinha. Aí o que acontece? Marca uma visita, se for Você o caso. todo mês está me pagando, sei lá, 10, 15 reais por mês. barato, né? Barato. Vale Só que muito a pena, isso fica a quando dica pro der um síndico. problema para você, Vinícius, cara, pô, queimou um disjuntor aqui da minha bomba. Eu vou dizer para você, não, eu troco também. Você vai ligar para quem? Então, quantas usinas tem? Eu tenho até os números, né? Se eu entrar Gerado no site. outros serviços, Quantas né? usinas tem no município do Rio de Janeiro? Associados, né? É isso que, Geração de esse energia. que é o detalhe. E assim, é um serviço útil. E não está enganando o síndico, não está cobrando mais caro do condomínio. É isso que a gente. Do contrário, o condomínio está mais bem atendido. Sim. Atendido por uma empresa qualificada. E esse é o segredo. Então, quando você deixa o síndico ou o dono do imóvel desassistido, isso é besteira. Por quê? Porque isso é um sistema de energia. Sim. Tem que ter. Qualquer local que tenha, os condomínios que tem grupo gerador a diesel, todos eles sabem. Local que tem grupo gerador a diesel e não tem manutenção mensal, o que acontece com o grupo gerador quando o dia que você Não precisa? vai funcionar. Não vai funcionar. Ninguém duvida disso no grupo gerador. Agora, no sistema solar, que você está lá todo dia, ninguém se preocupa nisso. Por quê? Porque nós criamos uma falácia no mercado. Nós dizemos para todo mundo que o sistema solar não precisa de manutenção. Não é o termo correto. O sistema solar é um sistema de baixa manutenção, Sim. que é diferente de zero manutenção. Porque a poeira da cidade e tudo mais prejudica a qual é geração. Perde eficiência, né? Qual é a manutenção dele? Primeiro, todo sistema elétrico, isso vale dica para síndico, o ideal, tá? Tá bom, isso é quase estado da arte. Que uma vez por ano tivesse um reaperto em todos os quadros elétricos. Que é isso, né? Se o síndico entender o porquê disso, né? A energia elétrica nos cabos gera uma certa vibração. Vibração e calor. Você imagina o seguinte. E aí dilatação e tudo mais, e aí isso acaba por afrouxar porque as conexões, ele né? dilata e contrai. Então, uma boa prática é de tanto em tanto tempo ir lá e reapertar. Vamos botar um número bom, uma vez por ano. Então, isso vale para o Isso para qualquer instalação do condomínio. Isso vale para o quadro elevador, isso vale para o quadro de serviço. Agora eu botei o solar. Então, uma vez por ano eu vou lá e reaperto o solar. A sujeira natural que tem na cidade,
ela vai reduzir a minha Se geração de eu passar energia. um ano sem limpar, isso vai ser... Por isso que a gente indica que faça uma vez por ano. Por que a gente faz uma inclinação mínima? Tem 2 motivos para fazer inclinação. Uma é para maximizar a minha geração de energia. Mas se eu tiver, por exemplo, no Pará, o melhor é inclinação para maximizar a geração de energia é 0 graus. Essa é melhor, porque eu estou próximo do Eucador. Só que lá a gente não bota 0 graus, a gente bota 10. Porque senão a água fica parada em cima. Para a água da chuva me facilitar. Então, a água da chuva... Ou qualquer detrito, uma folha, A água da chuva vai melhorar a minha limpeza, mas ela não vai limpar totalmente. Então, o indicado, pelo menos uma vez por ano, uma empresa vai lá e faz a manutenção que é a limpeza. Então, por que a gente não faz isso num pacote? O condomínio vai me pagar durante 12 meses um valor menor. Durante todos esses meses eu vou ficar acompanhando para você e posso até mandar um relatório para o síndico, verifico a conta. Olha, síndico, a gente gerou tantos mil quilowatts-hora. Você calcula para o síndico, inclusive, o retorno. O retorno, payback, faço né, isso do mês a investimento. mês e uma vez por ano. Dependendo do modelo. Eu vou lá, reaperto e limpo os módulos. Pronto, perfeito. Mas hoje já funciona assim. Se você tiver uma Depende da empresa que empresa tenha que 2 você neurônios do outro contratar, lado, é porque Porque no seu caso você contratou há bastante tempo, Já. não tinha isso, só contratou depois que Exatamente, deu problema. provavelmente... Não, foi a mesma empresa na época que veio. Mas a gente não tem uma monitoração. A monitoração é feita por mim. por ele. Porque na verdade o que Entendeu? acontece? Ou, na verdade, pelo monitor na Porque portaria. tem, assim, via de regra, todo sistema vai te dar um aplicativo para você olhar a geração ali. Aham. A questão não é, às vezes, nem a questão do olhar da geração, mas da interpretação de Isso. quando alguma coisa muda, mas que para mim, meu olhar não está calibrado para. O gráfico pra perceber. da geração, inclusive, você vê bem. Né? Ele normalmente mostra o anual, a geração anual, mês a mês. E aí você vê sempre uma curva que começo do ano vem alta, faz uma barriga para baixo e depois volta Sim. a Mas gerar. Né? hoje- Qualquer coisa que diferir disso, ela compara ano a ano. Hoje também. as Quem empresas for de energia contratar já solar... fornecem. Já Na verdade, teria. Não, as não empresas de precisa energia solar necessariamente. hoje estão entregando só o pronto. O ideal é você Ninguém tá procurar falando alguém isso. que monitore, porque é isso que ele falou. Isso é, Aí tem algumas... Aí você vê o diferencial. é sugestão de diferencial, de mercado, E- que o síndico deveria seguir como padrão ouro. Com o padrão ouro. É isso. Chegou... Se aquele cara já te ofereceu, a chance daquela empresa estar lá daqui a 2, 3, 4, 5 anos é maior. Porque o que mantém uma empresa É a que dá recorrência. dinheiro deveria ser a instalação, tá? Manutenção, historicamente, a margem é pequena. Você tem que ganhar num volume. Mas a manutenção é que te dá um mês a mês. E o que te dá novos negócios. E quando a gente fala... O mais importante para uma empresa é manter o cliente. Qual o valor que o cliente tem a médio prazo. O síndico tem muito problema. O que o síndico precisa? De ter um conjunto de 3, 4 empresas que sejam confiáveis para cada disciplina que ele precisa. Exatamente. Essa é a tranquilidade do síndico. Não, e já existem empresas, inclusive, que fazem monitoração de outras coisas, como bombas, né? São Elevadores. tecnologias que já têm... E em algum esse momento, tipo num de- futuro não muito distante, Já é aplicado muito em indústrias, né? nós Vibração de motores, já antecipa Já. quanto tempo antes aquele nós motor não vai vamos parar, falar né? de energia elétrica, nós vamos falar de energia. Por exemplo, hoje tem empresas que fazem, quando você divide aí a água, tem empresas que fazem a bilhetagem disso, né? Se em algum momento a Sinergia resolver entrar no mercado de medir energia elétrica para o condomínio, qualquer coisa que faça, tenho certeza absoluta. Eu vou chegar para pegar os dois negócios. Eu vou querer, eu monitoro, eu te dou um desconto e eu monitoro a elétrica e a água. E se o cara que faz isso na água hoje for esperto, vai dizer, gente, Eu já tô por dentro que, do que eu tô condomínio. por que eu estou monitorando só a água? Se eu tenho tecnologia, eu sei como é que eu faço bilhetagem para água, eu vou fazer a mesma coisa para elétrica, vou fazer a mesma coisa para ar-condicionado. E é isso que o profissional o empresário tem que ter em mente. E por que mas nós estamos falando para o síndico? Eu sei que eu estou falando para o síndico, mas o síndico, quanto mais tecnologia embarcado o fornecedor dele tem, Mais fácil fica mais a vida fácil dele. fica a vida para o síndico. Deixa E eu trazer- acho que para a empresa, não sei se você talvez tenha uma visão até mais fácil, mas eu acho que assim, se você tem um síndico que ele foi bem atendido num determinado tipo de serviço,
ele potencialmente ele vai indicar Vai esse facilitar prestador a de sua serviço entrada em outro lugar. Claro que é bom Então, ser assim, a referência. empresa que está pretendendo entrar nesse mercado e trabalhar com condomínio é trabalhar bem, porque o próprio síndico pode ser, porque ele é consultado às vezes Sim, pelos vizinhos. Pelos vizinhos, Já se está funcionando já tá bem. muito normal, Corina, os síndicos terem grupos de WhatsApp de síndicos do bairro, entendeu? Sim. Muito normal. Síndicos de Copacabana, muito saudável, síndicos E tem aquele indica, Pois não aí tem muita indica. troca nesse sentido. e Até nisso para Indica, você não queimar indica. aquelas empresas que não deram Sim, certo. Exatamente. também. E queimar Então, é até rápido. trabalhar bem é um bom cartão de visita. Deixa eu te perguntar, Corina, agora trazendo para o lado da energia solar, talvez para a gente concluir o assunto da energia Existe solar, Mercado Livre. o síndico, ele pode simplesmente decidir que vai instalar, olhou lá o caixa do condomínio, tem lá, sei lá, 100 mil, 200 mil, quanto for a usina solar, ele tem em caixa, ele pode simplesmente decidir instalar? Não, ele está tratando de coisas de área comum, que o telhado é comum, né? Ele está tratando de um serviço que ele vai instalar em benefício do condomínio, porque não vai ser particular, vai ser para o condomínio, então ele tem que levar para a É Assembleia. como uma obra de fachada, obras de Isso. vulto maior que a Vai ter que convenção. levar e vai ter que decidir, vai ter que discutir. Aqui também é importante você já levar um estudo feito sobre os ônus e os bônus, né? O que ele vai ganhar, o que ele vai ter que investir. Quais são os riscos. Isso, quais são os riscos. Acho que isso vale também, essa reflexão vale também para quando ele vai contratar, por exemplo, da Fazenda Solar, que a gente Sim, mencionou, com ou desse certeza. modelo de aluguel, né? O Para da todos Fazenda esses Solar, modelos. isso. Mas o da Fazenda Solar do aluguel, É porque é mais pelo lado que ele vai estar assumindo Isso, uma responsabilidade. uma responsabilidade que vai além do mandato dele, entendeu? o da Fazenda Solar e do aluguel de Fazenda Solar, eu acho que é mais importante a olhada do advogado. Tá? Sim, porque tem o para ver contrato, as né? minúcias do contrato, Porque né? ele é só jurídico. A Sim. parte técnica não tem nada. Porque só vai transmitir. E aí direto. é importante. Por que eu estou falando isso? Que é muito comum que síndicos consultem engenheiros para dar opinião sobre energia solar. Me pergunto de vez em quando. Eu falei, gente, eu sei quem está te vendendo, algumas vezes eu sei que são empresas A sérias. princípio é São sério, empresas sérias, só que mas eu não pede sou para o advogado olhar o advogado. contrato. É isso. Ele Então, pode ter colocado uma condição para você que você não sai. Eu tô preso com você 5 anos. E, pô, não é bom você ficar preso com um cara 5 anos. Eu acho que a energia é muito importante, para a assinatura é muito importante ter um advogado para olhar o contrato. Isso. E agora, para a instalação mesmo, esse estudo prévio técnico, levar, como sempre, aqui como um a orçamento de assembleia. obra, né? Isso, levar, fazer assembleia também, convocando todo mundo, respeitando os prazos de convocação e realização, ordem do dia, com item específico na ordem Convocação do dia. específica, né? Isso, para Com o máximo de detalhes possíveis. Né? Exatamente. E esse estudo é muito importante que se leve, porque os condôminos vão ter como avaliar, pelo menos, né, com a explicação Sim. do técnico. Para que a gente não caia naquela mesma coisa, que a Assembleia decide pelo menor preço. Né? Então, E aí tem um item importante, o síndico... Porque tem suas peculiaridades e dificuldades o sistema de energia solar. Tem suas particularidades, tá? E aí a gente tem uma pergunta. Uso ou não um consultor? Gente, Eu pelo recomendo. Aí é que tá. Eu até deveria recomendar, né? Porque aí é meu business. Para o sistema pequeno, não fecha a conta. Tá, não vale a o pena. consultor é caro. Então eu diria para você o seguinte, olha, a partir de 100 mil reais usa o consultor. O custo da usina. Custo da usina. Se as propostas forem na faixa dos 100 mil reais, eu diria que usa o consultor. Por quê? Assim, uma boa consultoria... Porque contratar uma consultoria ruim também não adianta nada, né? Convenhamos, tá? Uma boa consultoria não vai te custar menos de 5 mil reais. É isso, vai te indicar a placa certa, vai verificar Às se vezes, a instalação proposta vai funcionar, vai atingir a coisa. É tranquilidade para a vida do síndico, é certeza de que ele não vai ter problemas ali na frente. E amanhã ou depois, quando der algum pau, tem 2 caras para ele falar. Pô, tu me avaliou isso aqui, tá? Então, eu preciso dar um corte para você. Qual o corte que eu estou dando? Eu entendo 100 mil reais. Esse é um ponto. E um ponto muito importante, isso eu esqueci de falar, isso vale muito para centro da cidade do Rio de Janeiro e zona sul do Rio de Janeiro. Muito cuidado, porque eu tenho restrições em alguns casos de ter um sistema maior para injetar e ter crédito. Essas restrições são técnicas, não cabe aqui, é muito técnico. Nesses locais, quando tem essa restrição, a Light vai fazer algumas exigências. Essas exigências que a Light vai fazer
tem motivo para ela fazer, tá? Vão te custar, fora o sistema, R$70 mil pelo menos. O que aconteceu? Por que eu sei disso? Que eu fui o primeiro a resolver isso na Light. Eu sou um dos 3 ou 4 caras que sabe resolver. O que aconteceu? O integrador não se atentou a uma observação que tem na norma da Light, vendeu o sistema, instalou, recebeu, deu entrada. Quando deu entrada, a Light falou: olha, esse sistema é assim, assim, assado, você vai precisar colocar isso. Aí o cara pega o telefone... Essa licença normalmente não tem que ser prévia? Não necessariamente. A liberação, a liberação Light é rápida, fazendo... a Light. Mas o cara que quer vender, o que ele quer fazer? Ele já entrega, já instala e porque depois ele conecta. Ele já tem que botar o pedido lá no... Depois ele conecta, no distribuidor, senão o preço vai aumentar, aquela coisa de vendedor. Sim. E aí os caras começaram... Só esclarecendo isso que você falou, botar o pedido no vendedor, a gente tinha flutuação de dólar porque a maioria das placas vinha do exterior. Ainda vem do exterior, a grande maioria? Vão vir a vida toda, muito mais barato lá. Sim. Foi lá que caiu o preço. Já tem fabricante nacional, mas talvez às vezes não compensa ainda. Se tiver fabricante nacional, esquece. Tá. Se vocês forem fabricante nacional para placa, é só indo do outro mundo. Energia solar, os módulos, né? É um mercado mundial. Significa que você ter uma fábrica, você tem que disputar com o mundo. O volume é muito grande. Uhum. Então, esquece. Todas elas são chinesas. Não tem, você não conhece. Você não tem que se preocupar com isso. Mas o problema é que os distribuidores ficavam naquela pressão. Bota o pedido, vai aumentar, não vai aumentar. E aí as pessoas algumas vezes... Né? Flutua conforme a cotação do dólar, em geral. É como está meu estoque no dia. Algumas vezes o frete marítimo sobe de preço, tem algumas dores de cabeça. E aí eles fizeram a instalação... Tinha essa exigência da Light, que é uma exigência fundamentada, técnica. Aí começavam a ligar, não sabiam o que eu resolvia. Eu cheguei a fazer uns 2. Quanto custa isso? R$70 mil, tá caro. Eu falei, não, gente, não tá caro. O equipamento custa não sei quantos mil, o ensaio que a Light pega não sei quantos mil. E aí nós temos algumas instalações aqui no centro da cidade, Zona Sul, que estão 2 anos desligados. Por quê? O cara não consegue tirar e devolver o dinheiro para o condomínio, porque ele já gastou o dinheiro. O síndico não sabe o que faz, aí o cara diz o seguinte: é a culpa da Light. Não, gente, isso não é a culpa da Light. Então, tem que ter... E aí, esse alerta vermelho, né, é bem aonde? Centro e Zona Sul do Rio, tá? Que é onde tem essa característica. Então, é importante que no contrato do síndico com a empresa tenha alguma cláusula de que não vai ter nenhum custo a mais, não vou te pagar mais nada. A não ser que seja uma exigência da Light normal de adequação. A exigência da Light... A Light não vai fazer uma vistoria no PC? Francisco, isso é uma coisa que, de novo, eu discordo dos meus companheiros de mercado. Quem é o especialista? Sou eu. Se você fez uma conta, você vai gastar 100 mil, eu te disse que você vai gastar 100 mil. Eu botar uma observação... Que exigência da Light você tem que gastar, você não conhece. Você já tinha que ter verificado, né? Você já tinha que ter olhado o PC, você já tinha que ter... É isso. O máximo que a gente pode falar é o telhado. Porque nós não somos engenheiros... Eu vou dizer o seguinte, cara, só que eu preciso que você me dê um laudo do telhado. Isso eu passo para o condomínio. Então, antes de você me contratar para botar um módulo, você liga para o engenheiro civil, quanto você me cobra para fazer um laudo? R$5 mil. Então, você, condomínio, sabe que vai gastar R$100 mil mais 5. Agora, eu chego, te vendo 100 mil, você assina um contrato comigo, eu compro tudo, instalo. Depois aí a Light vai lá e diz o seguinte: você tem que reformar o PC que custa mais R$300 mil. Aí você vai dizer para mim, mas por que você não viu isso primeiro? Tá? Então, eu entendo que isso tem que estar, no meu ponto de vista, isso tem que ser responsabilidade de quem te oferta. A indústria não necessariamente, mas a indústria tem um sistema de supply para isso. Tem pessoas cuja função delas é reduzir preço e mitigar risco. Não é essa a função do síndico. A função do síndico é servir bem ao condomínio. Essa é a função do síndico. Então, esse é o cuidado principal. Olha, você está me entregando tudo. Qualquer coisa diferente disso, cara, é você que vai ter que se virar, que assumir. E aí com as cláusulas leoninas, né? Um contrato sempre tem cláusula leonina para um lado ou para o outro, né? Nesse caso específico, cara, quem tem que impor a cláusula leonina é o condomínio. Essa é a preocupação. Não é porque o Estado vai agir de má fé, não. Não é isso. Esses que não conseguiram conectar no Rio, aqui no centro e na Zona Sul, eles não conheciam. Só que, infelizmente, gente, se você quer entrar num negócio, você tem que estudar aquele negócio. O risco tem que ser do dono do negócio, não pode ser do condomínio. Nesses casos que você está colocando,
seria mais viável, por exemplo, você comprar a energia da fazenda do que instalar? ou Nesses não? casos, com certeza é. Em alguns casos, se o sistema for pequeno, o custo dessa exigência light é mais caro do que o sistema. Então, nesses casos, é inviável colocar naquele local. Esse que é o problema. Tem um aqui que de vez em quando, de 6 meses, me consulta por um aqui no catete. De redes subterrâneas? No network. No network, no reticulado. De 6 meses me consulta, está parado há 2 anos. Isso tem a ver com a exigência da coordenação da proteção, né? Eu tenho um motivo técnico que se eu Senão devolver... Nem vamos entrar nisso aqui. Senão o teu sistema pode interferir no sistema da tá, pessoa. pessoal. Eu derrubo, imagina o seguinte, eu botei isso Você aqui faz uma Copacabana, sobrecarga na rede. eu derrubo o Copacabana todo. Entendi. Então, eu não posso derrubar o Copacabana E a Light todo. não pode deixar, então ela tem que colocar elementos. Essa exigência. Então, nesse caso, é um caso de inviabilidade. É como se eu não tivesse telhado. Só que em vez de não ter telhado, eu não tenho condição da concessionária me absorver naquelas condições. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. E é justa essa exigência da Light? Ela é correta, e uma coisa importante que a gente esquece, a concessionária ela está lá para servir a todos, né? O direito coletivo, o bem-estar coletivo tem que se sobrepor ao bem-estar individual. Isso assim não tem como o discussão. condomínio.